Olá pessoal, tudo bem? Professor João que vos fala. Espero que esteja tudo bem com vocês. A intenção desse vídeo aqui é tentar ajudar de uma maneira mais próxima de vocês, né, nos exercícios que nós estamos trabalhando. Temos uma atividade aí de múltiplos e divisores. Lembrando que trabalhamos o conteúdo de múltiplos em sala de aula, mas é sempre bom lembrar, né? Então, o que são múltiplos de um número natural? Múltiplos de um número natural é todo número natural, quando ele é produto de um outro número natural, nós chamamos ele de múltiplo. O que quer dizer isso, professor? Quando eu pego um número natural e submeto ele a uma multiplicação, ou seja, por exemplo, 2 vezes 3, o 6 ele é múltiplo desse número 2. Tudo bem? Por quê? Porque eu tenho um número natural que é multiplicado por outro número natural e gera um múltiplo. Então, o 6 é múltiplo de 2. Lembrando que quando nós estudamos multiplicação, nós aprendemos a propriedade comutativa, que fala o quê? Que a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, se 2 vezes 3 é igual a 6, 3 vezes 2 também é igual a 6. Então, 2 vezes 3 é igual a 6, que é múltiplo de 2. Mas 3 vezes 2 também é 6, e o 6 também é múltiplo de 3. Olha só, já encontramos dois múltiplos aí. Então, o que acontece? Quando o professor pede para você dê os 5 primeiros múltiplos de 2, então nós vamos montar um conjunto dos múltiplos de 2 e vamos pegar números naturais para gerar produto de múltiplos de 2. Por exemplo, quando eu pego 2 vezes 0, eu tenho o 0. Opa, o 0 é um múltiplo de 2. Quando eu pego 2 vezes 1, eu tenho o 2. O 2 é múltiplo de 2, porque 2 vezes 1 é 2. Quando eu pego 2 vezes 2, eu tenho o 4. Olha, o 4 também é múltiplo de 2. E assim sucessivamente. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. E assim sucessivamente. Até quando? Isso vai tender ao infinito, tá? Isso não vai ter fim. Por isso que o professor coloca lá no exercício: me dê os 5 primeiros múltiplos de 2. Porque senão você ia ficar a tarde inteira aí e acabar xingando o professor, tá bom? Então por isso que a gente coloca lá: dê os 10 primeiros números, dê os 5 primeiros múltiplos do número 3, porque senão você vai tender ao infinito. Tudo bem? Então era essa a noção de múltiplos que nós tínhamos trabalhado dentro da sala de aula, né? Aqui nós encontramos um múltiplo de 2. Assim eu posso fazer com 3 múltiplos de 3. Quando eu pego 3 vezes 0, eu tenho 0. Quando eu pego 3 vezes 1, eu tenho 3. Quando eu pego 3 vezes 2, eu tenho 6. Quando eu pego 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. E isso vai ao infinito. Tudo bem? Então, nós temos infinitos múltiplos de 3. Tá? É por isso que sempre que tiver um exercício onde a gente quer encontrar um múltiplo de um número, a gente sempre vai limitar. Olha, deu 10, deu 5, porque senão isso vai embora. Tudo bem? E aí, eu queria falar com vocês de algo muito importante na matemática, que nós vamos começar a trabalhar, que se chama mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. O que quer dizer isso? Bom, a palavra mínimo já quer dizer o menor, né? Múltiplo porque é o produto de uma multiplicação de 2 números naturais, e comum porque é comum a mais de um número. Por exemplo, quando eu pego o mínimo múltiplo comum, eu quero saber o mínimo múltiplo comum de 2 números. Então, mínimo múltiplo comum nós chamamos também de MMC. Nós temos outras formas de calcular, mas por enquanto nós vamos trabalhar com essa.
Para eu calcular o MMC, vou pegar esses dois exemplos que já tem aqui em cima, de 2 e 3, eu vou procurar o quê? O menor, porque eu quero o mínimo, múltiplo comum. Comum a quem? A esses dois números aqui, ó, o 2 e o 3. Aqui estão os múltiplos de 2, aqui estão os múltiplos de 3. Quando eu olho para o conjunto dos múltiplos de 2 e olho para o conjunto dos números dos 3, eu tenho que encontrar o menor dos números que seja múltiplo dos dois, de 2 e de 3, com exceção do zero, tá bom? O mínimo múltiplo comum nós não podemos considerar o zero. Então nós vamos procurar o menor que estejam nos dois conjuntos, com exceção do zero. Então vamos lá? Aqui no múltiplo de 2 tem o 2. No conjunto dos múltiplos de 3 tem o 2? Não, não tem o 2. Então ele não é comum nos dois conjuntos. Aqui, no conjunto dos múltiplos de 2 tem o 4. No conjunto dos múltiplos de 3 tem o 4? Não, não tem, professor. Então eles não são comuns. Aqui, no conjunto dos múltiplos de 2 tem o 6. No conjunto dos múltiplos de 3 tem o 6? Tem o 6 também. Olha aqui, ó. Aqui no conjunto dos múltiplos de 2 tem o 6. E no conjunto dos múltiplos de 3 tem 6 também. Olha só, nós encontramos o menor múltiplo comum entre 2 e 3 é o número 6, ó. É o menor que a gente pode encontrar. Ah, professor, mas só tem esses dois números? Não, existem outros múltiplos comuns. Mas lembre-se, quando nós falamos de mínimo múltiplo comum, nós queremos o menor. Por exemplo, se eu continuar aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, qual que é o próximo? Isso mesmo, o 12. Eu vou encontrar o 12 nos múltiplos de 2 e também vou encontrar o 12 nos múltiplos de 3. Olha só, vou colocar aqui, ó, 12. Vou encontrar ele aqui e encontro ele aqui também. Eles são comuns aos dois conjuntos, porém, ele não é o menor. O menor está aqui, o 6. Tudo bem? Assim nós calculamos mínimo múltiplo comum. Essa vai ser a nossa próxima atividade. O professor vai estar passando aí para vocês. E qualquer dúvida, falem comigo nos comentários, a gente vai conversando. Tudo bem? Um grande abraço para vocês. Espero que esteja tudo bem. Estou ansioso para podermos nos encontrar novamente. Tá bom? Um grande abraço. Bons estudos.